e nós iremos ler dos versículos 1 ao 16, e o nosso foco principal dessa mensagem estará no versículo 16. Nós iremos ler porque esse contexto é muito importante para o entendimento desta mensagem. Evangelho de João, Evangelho escrito por João, capítulo 15. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 16. À medida que os irmãos encontrarem, digam, eu encontrei. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Pai, mais uma vez, ó Deus, graças te damos, bendizemos o teu santo nome, ó Deus, por todas as bênçãos, por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o carinho, ó Deus. Te louvamos por somente Tu ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Deus, sabemos que não merecemos a Tua salvação, o Teu amor e o Teu cuidado, mas mesmo assim, Deus, o Senhor, com Teu infinito amor, com Teu maravilhoso amor, o Senhor nos alcançou e tem buscado alcançar, ó Deus, o mundo inteiro. Pai maravilhoso, te damos graças, ó Deus, e nesta oração pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue a falar conosco, para que o Senhor continue, ó Deus, a nos ensinar, que o Senhor continue a nos moldar, e que o Senhor continue, ó Deus, a realizar esse plano, esse projeto, ó Deus, que o Senhor começou e que o Senhor irá concluir para o teu amor, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Fale conosco, ó Deus, nesta manhã, instrua-nos, ó Deus, nos alimente, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. O título dessa mensagem é A Oração Frutífera. A oração frutífera. A ênfase dessa mensagem que me foi passada está no versículo 16, que nós iremos reler agora, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos
conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O contexto desta passagem, como nós lemos, mostra Jesus falando com os seus discípulos. Ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, porque ele sabe que o seu tempo é chegado. E Jesus, ele começa a dizer que foi ele quem escolheu os seus discípulos. Os discípulos foram escolhidos por Jesus. Não foram os discípulos que escolheram Jesus, mas foi Jesus quem primeiro escolheu os seus discípulos. E apenas em caráter introdutório, eu gostaria de deixar claro que essa passagem não está falando de salvação, embora algumas pessoas entendam de maneira equivocada. Deus não está falando que Ele escolheu estes para a salvação, embora a salvação também pertença a estes, mas esse contexto está falando de frutos, está falando de trabalho, está falando da responsabilidade que Deus deu e que Deus outorgou aos seus discípulos. E apenas acompanhem comigo Tiago 4,3, que diz assim: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. A oração frutífera, portanto, é o título dessa mensagem. A Bíblia mostra desde o Antigo Testamento que o povo de Israel, ele foi apresentado como a videira. No livro do profeta Isaías 27:6, a Bíblia diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Ou seja, a Bíblia no Antigo Testamento apresentava o povo de Israel como um fruto, como uma árvore, como uma videira, e essa videira deveria dar fruto. Por quê? Porque Deus escolheu aquele povo, e Deus escolheu aquele povo para que aquele povo desse fruto. Ainda em Oséias capítulo 10:1, a palavra de Deus, na sua primeira parte diz: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. E se você quiser acompanhar essa passagem um pouquinho mais longa e abrir a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 5, nós iremos ler dos versículos 2 ao 6. Profeta Isaías, capítulo 5, dos versículos 2 ao 6. Mais uma passagem, nós temos Deus falando através do seu Espírito Santo com Isaías. Isaías capítulo 5, dos versículos 2 ao 6. Isaías 5, dos versículos 2 ao 6. Que diz assim: ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Veja,
Agora, habitantes de Jerusalém, ele está falando, vocês, habitantes de Jerusalém, vocês, povo de Judá, vocês foram escolhidos por Deus para que vocês fossem uma vinha, para que vocês dessem fruto. E a vinha deveria dar uvas boas, deveria dar uvas doces, mas o fruto de vocês, as uvas que saíram de vocês, foram uvas azedas, ou dependendo da tradução, uvas amargas. E ele disse, e não era para ser assim. Eu vos chamei para que vocês dessem uvas boas e uvas doces. Mas o que está acontecendo é que vocês estão dando uvas amargas e uvas azedas. Portanto, nessa passagem que nós lemos hoje pela manhã, em João capítulo 15, quando Jesus está falando, eu sou a videira, nós temos aqui uma transformação. No Antigo Testamento, o entendimento do povo é que a nação de Israel era a vinha, era a videira, e só que essa videira que deveria dar frutos bons não deu. Então Jesus vem e ele diz, agora eu sou a videira. Eu sou a videira, e para que vocês possam dar frutos, vocês precisam estar enxertados em mim, vocês precisam fazer parte de mim, ou seja, vocês agora são galhos nessa videira, mas eu sou a raiz, eu sou o tronco, e vocês só conseguirão produzir alguma coisa se vocês estiverem em mim. Quando nós não estamos em Cristo, quando nós não fazemos parte do corpo de Cristo, por mais que nós queiramos produzir bons frutos, nós não conseguimos. Os frutos só conseguem ser produzidos se nós estivermos em Cristo. Nessa passagem, Jesus, falando com os seus discípulos, ele disse no versículo 7, João 15, 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Mas vocês precisam estar em mim. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Agora veja, Jesus fala aos seus discípulos dizendo, eu vos chamei, eu vos escolhi, mas eu vos escolhi para que vocês deem fruto. E não apenas que vocês deem fruto, mas que o vosso fruto permaneça. Então, Jesus está deixando algumas coisas claras. Eu vos chamei para o quê? Para que vocês deem fruto. Mas às vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós damos frutos. Mas Jesus foi além, ele diz, eu não quero apenas que vocês deem fruto, eu quero que vocês deem fruto e que esse fruto permaneça. Por quê? Porque às vezes nós damos fruto, mas o fruto dura por um período apenas. Às vezes nós damos fruto, nós damos muito fruto, mas paramos de dar fruto. Jesus falou, dar fruto é muito bom, mas olha o que eu estou pedindo. Eu quero que vocês deem fruto e que esse fruto permaneça, ou seja, eu estou esperando constância, eu estou esperando continuidade. Jesus está dizendo, se eu puder colocar de uma maneira muito mais simples, não é para você dizer, eu fazia isso. Ah, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. Jesus está dizendo, que o vosso fruto permaneça. Eu fazia e eu faço, eu continuo fazendo. Porque o fruto precisa permanecer. Agora, que tipo de fruto Jesus está falando? Porque o contraste que foi dado aqui com Tiago 4,3 é que nós pedimos, nós oramos a Deus, mas porque nós pedimos mal, nós pedimos para gastar em nossos deleites, ou seja, pedimos coisas em que nós apenas é que nos beneficiamos. E aí nós entramos no primeiro ponto. Orando
para produzir o fruto do caráter. Orando para produzir o fruto do caráter. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, se você estiver com a sua folha, o versículo está anotado aí, na parte 1, orando para produzir o fruto do caráter. Você pode pegar a sua folha e acompanhar comigo a leitura que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então veja, amor, 1, alegria, 2, paz, 3, paciência, 4, amabilidade, 5, bondade, 6, fidelidade, 7, mansidão, 8, domínio próprio, 9. O apóstolo apresenta 9 características, 9 aspectos do fruto. Agora veja, fruto aqui é singular, um só. Quem tem o fruto do Espírito, ele tem todas essas 9 características. O fruto do Espírito é um só. Esse fruto ele é composto por essas 9 características. Quem tem o fruto do Espírito, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem paciência, ele tem amabilidade, ele tem bondade, ele tem fidelidade, ele tem mansidão e ele tem domínio próprio. Há um contraste nessa passagem, por quê? Porque quando Paulo fala sobre as obras da carne são separadas, mas o fruto do Espírito é um só. Muitas vezes nós somos levados a pensar que, às vezes, nós podemos ter amor, mas não devemos ter paciência. Ou talvez temos paz, mas não temos domínio próprio. Não, o apóstolo diz, o fruto é um só. O fruto do Espírito é esse. E o fruto do Espírito traz todas essas 9 características. Então, meus amados irmãos, por que nós pedimos mal? Porque a nossa oração deveria ser, primeiramente, pelo nosso caráter. O que Gálatas 5:22 está falando? Ele está falando sobre o caráter do cristão. Quantas vezes nós estamos orando a Deus e pedindo a Deus para que Ele nos conceda exatamente isso? Senhor, conceda-me mais amor. Conceda-me mais alegria, conceda-me mais paz, conceda-me mais paciência, conceda-me mais amabilidade, conceda-me mais bondade, conceda-me mais fidelidade, conceda-me mais mansidão e conceda-me mais domínio próprio. Examinemos nós agora, nós mesmos, examinemos os nossos corações e vamos começar a lembrar quantas vezes ao orarmos, nós estamos pedindo exatamente isso. Senhor, conceda-me mais o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor. Ou seja, que eu seja mais amoroso, que eu seja mais amorosa, que eu seja mais pacífico, que eu seja mais pacífica, que eu e você tenhamos mais controle próprio, domínio de nossas ações. Ou seja, quem é aquela pessoa que tem o domínio próprio? É aquela pessoa que não fala aquilo que não deveria falar. É aquela pessoa que não age por impulso, mas ela tem um domínio próprio. O Espírito Santo de Deus habita nela, instruindo em tudo o que ela deve dizer. Às vezes a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Pode ser que alguém te diga algo que te machuque e você ira, mas o Espírito Santo não te deixa pecar. Naquele momento, o Espírito Santo que habita dentro de você vai pedir, Pai, que o Senhor ajude-me a perdoar o meu irmão e a minha irmã, e ao invés de eu retribuir a ele ou a ela com uma palavra de mal, com uma palavra de xingamento, que eu possa oferecer a ele bênçãos, que eu possa oferecer a ele uma palavra boa. Por quê? Porque Jesus pediu para que eu e você possamos dar frutos.
E esses frutos devem ser bons e não uvas azedas ou amargas, como o povo de Israel fez. Pedimos e pedimos mal porque não estamos pedindo as coisas que são mais importantes para Deus. Amor, meus amados irmãos, amor. Jesus resumiu todos os mandamentos em amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos isso, e Jesus ele vai dizer, como que vocês vão estar em mim? Vocês vão estar em mim, vocês vão permanecer em mim, se vocês obedecerem os meus mandamentos. E quais são os meus mandamentos? Que vocês amem a Deus e que vocês amem ao próximo. Portanto, nós devemos mudar também o foco das nossas orações ao pedir, orar pelo nosso caráter. Pedir a Deus, Senhor, conceda-me o fruto do teu Espírito. João 15:10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nós devemos orar por nós mesmos, meus amados irmãos. Essa é a primeira coisa, orar pedindo pelo nosso caráter. Caráter. Às vezes algumas pessoas perguntam, como é que você sabe que aquele homem, que aquela mulher, ele é um cristão, ou que ele tem o Espírito Santo de Deus na vida? Você vai dizer, bom, a Bíblia nos diz que o fruto, a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então você e eu devemos olhar para aquela pessoa e dizer, aquela pessoa tem amor, aquela pessoa tem paz, aquela pessoa tem alegria, aquela pessoa tem bondade, aquela pessoa tem amabilidade, aquela pessoa tem domínio próprio. Você pode dizer, ali nós podemos então ver claramente o fruto do Espírito Santo na vida dos servos e servas de Deus. Ponto número 2. Orando para produzir o fruto da santificação. Acompanhe na sua folha, no ponto 2. Romanos 6:22 diz assim, mas agora, libertados do pecados e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. De maneira simples, o que é a santificação? A santificação é o processo pelo qual eu e você lutamos, batalhamos para que nós sejamos mais santos. E essa batalha é principalmente contra nós mesmos. A santificação é um processo em que eu, Wellington, luto contra a minha carne, a carne do Wellington. A santificação é o processo em que você, através do Espírito Santo de Deus, você luta contra você mesmo. Por quê, meus amados irmãos? Porque existe uma tensão, existe um problema. Qual é o problema que nós enfrentamos? Todos nós aqui, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que abriram o seu coração e não rejeitaram a graça de Deus, passaram a ser novas pessoas, passaram a nascer de novo. Nós nascemos de novo, temos uma nova natureza, mas ao mesmo tempo que nós temos uma nova natureza, nós ainda estamos no nosso corpo carnal, que foi concebido e nasceu em pecado. Então veja, existe um problema. Esse corpo, ele foi concebido em pecado. E nós recebemos uma nova natureza. Essa antiga natureza batalha, briga, cria conflitos e problemas contra a nossa nova natureza. Por que isso? Porque nós ainda não estamos glorificados. O que é glorificados?
Quando eu e você morrermos, ou o Senhor descer do céu para nos buscar, a Bíblia diz que nós seremos transformados e receberemos um novo corpo. Mas até nós recebermos esses novos corpos, nós ainda batalhamos contra nós mesmos. A santificação é o processo em que eu e você estamos dizendo: eu estou lutando contra mim mesmo. Lembram de Jesus? Jesus, quando ele falou com os discípulos, ele disse: vocês devem orar agora. Por quê? Porque se vocês não orarem, a carne, aquilo que é pecaminoso, no qual nós nascemos, vai lutar contra o que é o espiritual. Veja, meus amados irmãos, toda vez que você é tentado a dizer algo mal contra alguém, você deve lutar, porque eu estou pensando isso. Pai, retira de mim esse pensamento, Senhor. Toda vez que você vê alguém, pode ser um parente, pode ser o seu pai, sua mãe, e você tem um sentimento no seu coração, às vezes de raiva, às vezes de rancor, às vezes você tem problema para perdoar, seja qual for o seu problema, é aí que entra a santificação. Você sabe que a sua carne está te levando para fazer algo que é contrário a Deus. É hora de você lutar e: Senhor, me dê forças, ó Pai. Senhor, me fortaleça agora. Fortaleça, ó Pai, o meu corpo espiritual para que eu vença essa inclinação de fazer aquilo que não te agrada. Quando é o momento de ler a palavra de Deus, e às vezes você diz: eu não vou ler a palavra de Deus, eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu tenho um problema eu tenho um problema aquilo, seja qual for o seu problema, é o momento de batalha espiritual. Isso é santificação. Quando você está no culto e às vezes você vê alguém fazendo alguma coisa que pode não estar certo, e você já começa a alimentar no seu coração: olha, eu vou dizer para ele, olha, eu vou dizer para ela, isso não está certo. Você deve lutar contra o seu coração e falar: Senhor, eu quero o bem da minha igreja, eu quero o bem da minha comunidade, eu quero o bem daquela pessoa, eu não vou deixar a minha carne me dominar, mas eu quero que o teu Espírito vença na minha vida. Orar pela santificação, orar pedindo maturidade a Deus em tudo que nós fazemos, meus amados irmãos. O nosso espírito está batalhando com a carne. Nós temos que orar por isso. Senhor, dê-me discernimento, ó Pai, conceda-me discernimento para que eu possa dizer coisas sábias, para que eu possa dizer coisas edificantes, para que eu possa, Senhor, falar com cuidado e não machucar o meu irmão, a minha irmã. Senhor, é isso que eu quero. Pai, é isso que eu peço. Veja, em Gálatas capítulo 5, que nós lemos 22, antes do versículo 22, o apóstolo Paulo ele vai apresentar as obras da carne. Gálatas 5, a partir do versículo 19, está escrito assim, Gálatas 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, meus amados irmãos, comer em excesso é obra da carne. Isso faz parte do processo de santificação. Eu vou lutar contra comer demais. Beber demais é obra da carne, não é do Espírito. Eu e você devemos lutar contra isso. Ele disse: inimizades. Eu tenho um problema com aquela pessoa. Inimizades. Inimizades é obra da carne. Ele disse: não devemos ter inimizades.
Bíblia diz, naquilo que depender de você, naquilo que depender de mim, tenha paz com todos. Você não pode garantir que a pessoa tenha paz com você, mas no seu coração você tem paz com aquela pessoa. Isso é obra do Espírito. Inimizades são obras da carne. Aí ele vai dizer também mais, iras, pelejas, você que fica guardando raiva, rancor, e quer brigar, e quer discutir, quem tem o fruto do Espírito Santo de Deus não está produzindo essas coisas. É isso que o texto diz, eu vos chamei, eu vos escolhi, mas eu vos chamei para que vocês deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Permaneça. Então veja, olha, eu não tinha problema com a minha família, mas agora eu tenho. É para permanecer. Era para não ter e continuar não tendo. Eu não tinha problema com a minha vizinha, mas agora eu tenho. O seu fruto deve permanecer. Lute, ore, peça a Deus, Pai, mortifique a minha carne. E como que nós fazemos isso, meus amados irmãos? Orando a Deus e pedindo a Deus. Por quê? Porque essa força não está em nós, essa força não está em mim, essa força não está em você, essa força só vem de Deus. Ele diz, se vocês estiverem em mim. Então quando eu e você estivermos em Deus, aí nós vamos pedir essas coisas, e Deus, Ele vai nos conceder, meus amados irmãos. Veja, às vezes as pessoas olham e falam assim, como é que você consegue assim ser uma pessoa bondosa? Como você consegue ser uma pessoa tão amorosa? Como é que você consegue ser uma pessoa tão caridosa? As pessoas colocam dessa maneira, eles falam você, mas a pergunta é, você tem que dizer, não, eu não sou assim, eu não sou nada amoroso, eu não sou nada carinhoso, eu não sou essa pessoa bonita que você acha que eu sou. Mas aquela pessoa que passou a habitar em meu coração, Ele me limpa, Ele me purifica, Ele faz de mim essa pessoa que eu sou. Se não fosse por Ele morando e habitando em meu coração, eu seria muito pior do que eu sou. Mas graças a Deus, que dia após dia, Ele me limpa, Ele me purifica e Ele faz de mim aquele servo, aquela serva que eu preciso ser para dar frutos. E você está dando fruto? Estou dando. Por quê? Porque o fruto não é meu. Eu apenas sou um galho nessa árvore chamada Jesus. E estou produzindo aquilo que o meu mestre quer que eu produza. Veja, ele diz, se você estiver em mim, ele disse, se você for o meu galho, toda vez que você estiver em mim, eu vou te limpar, eu vou te lavar. Para quê? Para que você produza ainda mais fruto. Meus amados irmãos, é isso que acontece. A Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se ainda. Ou seja, aquela pessoa que é santa, procure santificar-se mais ainda. Aquela pessoa que ame, procure amar mais ainda. Aquela pessoa que perdoa, procure perdoar mais ainda. Aquela pessoa que já tem domínio próprio, procure ter mais domínio próprio ainda. Veja, há espaço de crescimento para mim e para você, porque Jesus, Ele falou, eu quero que vocês deem fruto, mas na verdade, vocês vão dar muito fruto. Agora veja, para eu e você darmos frutos, nós temos que trabalhar o nosso caráter. Nós temos que saber que precisamos da santificação. E a santificação vem, meus amados irmãos, através da oração. E por fim, último ponto, ponto 3. Orando para produzir o fruto de ganhar almas. Ganhar almas também é fruto. Romanos 1,13, está na folha, você pode acompanhar. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios.
Romanos 1, capítulo 13. O apóstolo Paulo diz: o meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. Veja, às vezes os programas dos quais nós fazemos, e os programas são bons e necessários, mas os programas que nós fazemos na igreja para alcançar vidas e alcançar almas, eles não são nada se eu e você não estivermos desenvolvendo nosso caráter e se nós não formos santos. Às vezes pensamos, olha, eu preciso chamar aquele meu amigo, aquele minha amiga para vir à igreja, e é verdade, precisamos. Eu preciso alcançar aquele meu pai, aquela minha mãe, aquele meu filho, meu sobrinho, minha sobrinha, que não conhece a Cristo, e isso é verdade, mas veja, se eu e você não fizermos isso, mas antes, trabalhando o meu e o seu caráter e a nossa santificação, não daremos frutos. As pessoas também estão olhando para mim e para você, esperando ver estas características. Não é necessariamente aquilo que eu e você falamos, mas é aquilo que eu e você vivemos. É o nosso caráter, é a pessoa que olha para você e fala, quando eu olho para você, eu enxergo amor. Quando eu olho para você, eu enxergo paz. Quando eu olho para você, eu enxergo domínio próprio, eu enxergo alegria. A pessoa vai olhar, e a Bíblia diz, essas pessoas vão olhar e verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E muitas pessoas vão olhar, e sabe o que vai acontecer, meus amados irmãos? A luz de Deus, ela vai começar a brilhar. A luz de Deus dentro de você vai começar a brilhar. E onde você for, essa luz vai começar a dissipar, tirar todas as trevas. E você vai começar a trazer as pessoas para a luz. E as pessoas vão querer ter essa luz que você tem. É isso que eu e você devemos buscar e pedir. Veja, ele disse lá no começo, não é para nós ficarmos fazendo orações, pedindo coisas para os nossos deleites. Pai, eu preciso de casa, preciso. Pai, eu preciso de carro, preciso. Pai, eu preciso disso e daquilo. Mas ele diz, muito mais do que isso, eu e você precisamos do fruto do Espírito. Que essas características estejam cada vez mais abundantes na minha e na sua vida. Pedir mal é pedir exatamente. Aí você fala, mas e as outras coisas? Nós estamos na terra e nós precisamos. Jesus já resolveu esse problema quando ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro nós vamos buscar a Deus e a sua justiça. O foco na minha vida e na sua vida, eu e você, ao orarmos, precisamos nos lembrar, Senhor, eu quero produzir mais frutos para Ti, ó Deus. Agora veja, se eu e você, como galhos, enxertados na videira verdadeira que é Jesus, se nós não tivermos o fruto do Espírito e não tivermos batalhando para alcançar a santificação, os nossos galhos não vão brotar. E se esse galho não brotar, chegará um momento em que Deus pode dizer, esse galho não produz. É melhor eu arrancar, podar, jogar e queimar esse galho. Por quê? Porque esse galho não produz. Agora, se eu e você, através de Cristo, através do Espírito, estivermos buscando isso, o fruto virá, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque não é você que produz o fruto, é Deus que produz o fruto através de nós. Curve a tua cabeça. Senhor Deus, Pai maravilhoso, pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas orações egoístas, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, em que muitas vezes focamos apenas no nosso eu, ó Pai,
Mas ao orarmos por nós, nós estamos pedindo bênçãos materiais, estamos focados excessivamente, ó Pai, em bênçãos terrenas, não que elas não sejam importantes, ó Deus, mas como nós vimos hoje, ó Pai, o importante é trabalharmos o nosso caráter. O importante, portanto, ó Deus, é pedir para que o Senhor desenvolva em nós o fruto do Teu Espírito Santo. Deus, ensina-nos a orar, ó Pai, ensina-nos a batalhar, ó Deus, contra a nossa carne, ensina-nos, ó Deus, a mortificar a nossa carne, ó Deus, dá-nos força, ó Deus, para Te buscar, dá-nos força, ó Deus, para lermos a Tua santa palavra, concede-nos força, ó Deus, para orarmos, dá-nos força, ó Deus, para jejuarmos, ó Deus, e pedirmos que o Senhor realize as obras que o Senhor precisa realizar em nossas vidas, ó Pai. Conceda-nos isso agora, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, para que os nossos frutos, ó Deus, se multipliquem e que o fruto, ó Pai, dos Seus filhos e filhas permaneça, ó Deus, permaneça até o dia da Tua volta e que o Senhor possa nos encontrar e dizer: servo bom e fiel, venha para o gozo, venha para a felicidade, venha para as bênçãos que estão preparadas para vocês. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu peço